ouvi os pais na infância e senti o meu clitóris pulsar. Desde a primeira relação não sinto nada, nem prazer, nem orgasmo. O que fazer? Primeira coisa, nunca tenha relação com criança no quarto. Ai, mas ela tá dormindo. Não interessa. Aviso de utilidade pública. Ao fazer isso, tu está gerando uma memória de sexo na tua filha, no teu filho. E grave. Então vamos lá, algumas camadas disso. Até os 7 anos da primeira infância, a criança, ela sente no corpo dela como se fosse a mãe, porque ela está totalmente em fusão com o campo emocional energético da mãe. Outra, até os 7 anos, o cérebro da criança funciona em ondas teta, que para quem não sabe, é o tipo de onda cerebral hipnótico. A gente atinge em hipnose. Então, tudo que a criança está vivendo, ouvindo, até os 7 anos de idade, está entrando diretamente no subconsciente, tá entrando como um programa cerebral. E é esse programa que ele vai para a vida com um programa já instalado para reproduzir. Então, até os 7 anos, tudo que a mãe sente, fala ou vive é absorvido como uma verdade corporal para aquela criança. Dos 7 aos 14, ela tá começando a fazer uma diferenciação do que é meu e o que é da minha mãe. Dos 14 aos 21, ela aí entende que a energia vital dela é independente. Quando acontece de uma criança estar dentro de um campo que é o mais forte e potente que existe, porque ele manifesta uma vida, e ela não tem maturidade cerebral para sustentar esse campo, para entender, para codificar o que está acontecendo, isso vai gerar uma bagunça que vocês não têm noção, mas que eu vejo diariamente em consultório. Então, a criança que está ali dormindo, racionalmente não está entendendo nada, mesmo que ela não veja, mesmo que ela não esteja acordada para ouvir, daí piora toda a situação, mas enfim, ela tá ali dentro daquele ambiente e o corpo dela tá captando aquele campo sexual, que é o mais potente. Quais as informações desse campo? Envolve descarga, prazer, intimidade, poder, vulnerabilidade. Então, mesmo sem ver, dormindo, a criança sente alteração na frequência cardíaca, alteração no ritmo respiratório, ruído, alteração do campo eletromagnético, né? Tensão, prazer, som, excitação. E como o cognitivo dela não consegue interpretar o que está acontecendo, o sistema nervoso dessa criança interpreta isso como uma vibração intensa que vai ser manifestado como uma ansiedade e uma confusão. E aí no inconsciente ela está registrando essa mistura de sensações, prazer, tensão e medo, como uma experiência corporal que não tem nome. E aí, no futuro, essa criança cresce, vai para a vida e ela vai começando a manifestar dificuldade de relaxar, para conseguir sentir prazer. Até porque essa experiência foi memorizada precocemente e imaturamente como uma confusão, uma tensão, uma ansiedade. Ela vai sentir culpa ou vergonha por se excitar, por sentir prazer. Então, ela reprime o próprio prazer para não sentir aquilo. Porque essa sensação tá enraizada nessa memória, ela vai ter muita confusão entre estímulo, excitação e afeto. Então é aquela famosa dedo podre também, sabe? Que vai pra vida e as relações são sempre disfuncionais. Porque a informação que o campo afetivo relacional que ela tem é de tensão, de agitação. Então ela vai buscar sempre essa montanha russa emocional, porque essa é a informação, a programação inconsciente que foi incorporada. Ela não consegue estar presente, relaxada, entregue durante a intimidade, que é onde o prazer da mulher mora, nesse relaxamento, nesse vínculo, nessa entrega, porque ela tá sempre hipervigilante em momentos de intimidade. Ela foi incorporada nesse campo sexual antes da hora, e o corpo dela foi atravessado por uma energia que ela não compreendeu porque não tinha nem maturidade para isso, né? Outra, se aquela mãe tava tendo relação íntima com aquele pai, ela não tava querendo, isso ainda existe, né? Mulheres tendo relações com o marido para cumprir tabela, mesmo não querendo. Quando tu não quer, a tua Ioni interpreta como invasão, ou seja, se o corpo da mãe tá recebendo essa informação como violação, logo o campo dessa criança está recebendo uma informação, uma memória de
Então, muitas mulheres na vida adulta, elas começam a ter vaginismo, questões vaginais ou sexuais por essa memória. E elas não conseguem ter relações saudáveis, não conseguem se abrir, serem penetradas por conta dessa memória deles. Que nem foi o corpo delas que vivenciou, mas está no corpo delas, por epigenética, por memória corporal, por fusão com o campo da mãe, e assim vai. Aí tá, vamos pro campo energético. Bloqueio do chakra básico, que é o chakra que vai te dar segurança, ancoramento, firmeza. Fechamento do chakra sexual, então culpa, vergonha, repressão, medo de ser vista. E aí entra no campo profissional isso, como não conseguir se posicionar, não poder ser vista, crescer, expandir na sua vida, prosperar. Confusão de energia vital com energia sexual. Então essa energia tá sempre num campo mais negativo e nunca sendo revitalizante mesmo, então por isso ela vai atraindo essas relações que não são nutritivas, que não são saudáveis e equilibradas, que estão nesse campo disfuncional. Meu Deus, mas então isso acabou com a minha vida, o que eu faço agora, né? Bom, o que tu faz agora é terapia somática, corporal, terapia sexual, específica dessa intimidade. O teu corpo, ele precisa aprender. O reparo é ensinar o corpo a sentir segurança, informar esse corpo através da experienciação corporal, por isso a terapia somática, que prazer e segurança podem coexistir. Então é uma reprogramação que a gente precisa fazer, corporal, muito profunda, muito interna, onde a gente precisa atravessar todas essas camadas para que o teu corpo aprenda uma nova informação que te permita desfrutar a vida, viver a vida com maior prazer, se sentir segura dentro desse corpo, primeiro dentro de ti, né? Dentro do teu corpo e depois das suas relações. Aqui é muito importante aprender sobre limites, quais são os meus limites, né? O que não me fere e delimitar, se impor, se posicionar, entender quais são as tuas bordas, as tuas margens, o que é seguro para ti, não permitir mais ser invadida, violada, ou seja, qualquer situação em que tu se sinta desrespeitada. E para isso tu vai ter que mergulhar em processo terapêutico, em autoconhecimento, porque tu não tem essa referência, né? Tu foi desrespeitada lá internamente na tua infância, nesse teu campo mais íntimo. Então para ti é como se esse campo da intimidade ele não existisse e ainda estivesse associado a essa excitação, a essa tensão, a essa confusão que tu tem mistura de prazer, dor, medo, não consegue interpretar isso de uma forma madura, que agora tu tem maturidade cerebral para processar isso. Envolve um processo de autoconscientização muito profundo, muita clareza mental. Então a gente precisa aos pouquinhos ir dando essas margens para ti, para que tu possa construir essas margens e aí sim ir para a vida de uma forma segura e saudável.